Olha só o que pede a nossa questãozinha. Segundo a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, e lembra sempre, quem fiscaliza, quem regulamenta os fundos de investimentos é a Comissão de Valores Imobiliários. Então, segundo a nossa querida CVM, o fundo de investimentos que permite ao investidor conhecer o valor da cota, no momento da aplicação. É qual tipo de fundo? Ô, Eduardo, no momento da aplicação, eu lembro que na explicação, você, Eduardo, disse que na explicação de fundos de investimentos, você disse que o valor da cota é calculado no fechamento do mercado. Porque para calcular a cota eu preciso pegar o patrimônio líquido e dividir lá pelo número de cotas. E lembrando para a prova também, esse patrimônio líquido ele é calculado com base no quê? Com base na marcação a mercado, com base naquilo que a Anbima está chamando de apressamento. Beleza. Só que para eu marcar a mercado, para eu saber quanto o ativo valeu naquele dia, eu tenho que esperar o mercado fechar. Aí eu faço a precificação do ativo, chegou o patrimônio líquido, dividido pelo número de cotas e chegou ao valor da cota. Essa é a cotinha de fechamento, a cota que vale de fato. Só que, pensa comigo, em alguns fundos eu tenho muita previsibilidade. Em alguns fundos, devido aos ativos financeiros nos quais o fundo aplica, eu tenho lá muita previsibilidade do que vai acontecer. Eu tenho pouca volatilidade, pouca surpresa. Como nesses fundos eu tenho pouca surpresa, a CVM diz o seguinte: ô fundo, se tu é um desses fundos que tem lá baixíssima volatilidade, tu pode usar o que a gente vai chamar de cota de abertura. O que é a cota de abertura? A cota de abertura é uma estimativa, como a gente viu em aula. É uma estimativa do que vai ser a cota de verdade. A cota de verdade que é a cota de fechamento. Para calcular essa cota de abertura, como nós vimos em aula, a gente pega lá o patrimônio líquido do dia anterior, o PL de D-1, e joga lá, atualiza ele por um determinado indexador, que geralmente é a taxa do DI. Beleza. E aí a gente vai fazer todas as operações, vai receber as aplicações, vai realizar os resgates com base nesta previsão, que a gente chama de cota de abertura. Aí o ajuste a gente faz no final do dia, com base no que realmente aconteceu. Entendi, Eduardo, na verdade relembra aí, porque isso daqui a gente já viu em aula. Mas qual tipo de fundo pode utilizar essa cota de abertura? Pode utilizar a cota de abertura o fundo que tem baixa volatilidade. Dentre as 4 lá classificações da CVM, qual que tem menor volatilidade? É o multimercado? É o cambial? É o ações? Não, é o de renda fixa. Então, pode utilizar a cota de abertura o fundo de investimento renda fixa. Mas tem exceções, Eduardo? Tem. Tem alguns fundos de renda fixa que não podem usar a cota de abertura. Quais são aqueles fundos de renda fixa que não podem usar a cota de abertura? Não pode usar a cota de abertura o fundo de renda fixa classificado lá como longo prazo, porque ele vai aplicar em títulos com prazo mais longo, logo vai ter maior duration, vai ser mais sensível à volatilidade, à variação da taxa de juros. Bacana? E também não pode usar a cota de abertura o fundo de renda fixa classificado como dívida externa. Esses caras, eles são de renda fixa, mas eles são exceção. Não pode usar cota de abertura, mesmo sendo fundo de renda fixa, aqueles fundos renda fixa a longo prazo e renda fixa dívida externa. Questãozinha importante para a prova, fica atento e tendo dúvida, é só entrar em contato.